Fala, meu amigo, minha amiga, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Matheus Mendes, eu sou empresário e eu vim aqui nesse vídeo para falar sobre um livro que eu posso afirmar com toda certeza que transformou minha vida. Como assim, Matheus? Transformou sua vida? O livro, você leu o livro e ele transformou sua vida? Não, não foi assim. Mas ele foi o ponto de virada, foi um ponto chave que a partir do momento que eu li esse livro, eu comecei a me desenvolver pessoalmente. Isso foi em 2017 que eu li esse livro a primeira vez. Desde então eu já li ele por 6 vezes. Eu sempre li o livro físico, né, que é o Poder da Ação. E recentemente eu comprei o Kindle e li ele na última vez pelo Kindle. Então, assim, por isso que eu afirmo que foi um livro que transformou minha vida, porque naquele momento eu estava quebrado, eu estava endividado, estava prestes a perder um apartamento que eu tinha comprado e ali eu comecei a minha cabeça abriu para várias outras coisas. E sempre que eu tô com algum ponto de inflexão na minha vida, que eu tô com alguma indecisão, que eu tenho que mudar e melhorar algo, que eu preciso subir de nível, que eu sinto essa necessidade, eu leio esse livro e ele me ajuda, ele me dá mais ideias. E por que eu li ele 6 vezes? Porque cada vez que eu leio, eu tenho uma percepção diferente, de acordo com o nível de maturidade, de acordo com a consciência que eu tenho naquele momento. Então, todas as vezes que eu leio, cada nova vez que eu leio, eu pego pontos que eu não peguei das vezes anteriores. Então, por isso que eu já li ele tantas vezes. Então, além dele ter sido um ponto chave, o livro ele foi desenvolvido foi escrito, né, pelo Paulo Vieira, que é o fundador da Febracis, que é a federação, eu não lembro o nome, mas é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Ele tem vários outros livros também que são best-seller. Então, assim, é um cara que eu acompanho bastante. Já fui em alguns eventos presenciais dele e me ajuda tanto o livro quanto os eventos. Então, toda a jornada ele me ajudou bastante nesse sentido. Tá? Para você que ficar até o final, eu vou disponibilizar aqui o resumo para você da minha percepção sobre o livro. Então, assim, não é um resumo do livro, não é isso, porque resumo você vai encontrar em qualquer lugar na internet. Então, eu vou dar a minha visão. Por que a minha visão? Porque a minha visão pode ser parecida com a sua. Então, talvez eu agregue para você de alguma forma, né, se a gente tiver uma visão parecida nesse sentido, dentro de tudo que eu vou passar aqui para você, eu vou disponibilizar aqui o resumo e aí você vai poder ver aqui por escrito, reler, tirar suas conclusões também, ver, ou talvez se não foi parecido, você vai poder enxergar com os meus óculos, né? Você vai poder ver do meu ponto de vista e aí às vezes vai te ajudar a ter uma interpretação melhor, caso você já tenha lido o livro e caso você vá ler o livro também. Então, independente do caso, ok? Então vamos lá, já falei aqui introduzi um pouquinho, já falei também sobre quem é o Paulo Vieira. Quais são os conceitos chaves que o Paulo Vieira fala nesse livro? Resumidamente, ele fala sobre o foco, sobre o planejamento, sobre a ação, né, agir, o próprio nome do livro já fala, e sobre o conceito da autorresponsabilidade. Então, esses são os 4 conceitos, na minha visão, que são os principais conceitos do livro ali. E, pô, o que ele fala disso que você conseguiu aplicar na sua vida, tá? Vou falar do foco especificamente. Lá ele fala, tem um trecho, não vou conseguir falar com as palavras dele, mas ele fala que vários estudos, né, no livro inteiro, ele traz vários estudos e ele fala que ele dá um exemplo de um estudo que a pessoa precisava de 10 mil horas de ação massiva para se tornar especialista em algo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque naquele momento que isso virou uma chave para mim, eu falei, poxa, eu tenho que me tornar especialista em algo. Porque o especialista em algo que ele consegue ter um valor percebido maior, que ele consegue se destacar mais em meio aos outros. Porque não existe uma pessoa ou algumas pessoas que fazem o que você faz, existem centenas, milhares. E para você se destacar no meio dessas milhares, você tem que se tornar cada vez mais especialista. E aí você vai ser mais valorizado. Então o foco no ponto de vista dele, que eu concordo,
é você principalmente saber dizer não para várias outras coisas que não vão te levar para o seu objetivo. Então, por exemplo, você tem o objetivo A, e aí aparece a oportunidade de você fazer B. Foco o B e fazer C e D. Foco é você saber dizer não para esse B, C e D, mesmo que num primeiro momento ele pode ser, aparentemente ele pode ser mais interessante, principalmente a curto prazo, mas porque você tem um foco de chegar no A. Então, foco principalmente é você saber dizer não para essas coisas e óbvio que se você tem um foco, você tem um objetivo, né? E aí é isso, tá? Ele fala sobre o planejamento que é você... ele dá algumas ferramentas lá, como o 5W2H e algumas outras ferramentas, que é você saber planejar, poxa, eu tenho foco, eu tenho esse objetivo tal. É você conseguir executar, planejar, visualizar todos os passos que você tem que dar, você conseguir destrinchar e colocar data para executar cada uma dessas coisas. Isso que, resumidamente, ele fala sobre o planejamento. Óbvio que ele dá várias ferramentas, isso que é bastante interessante do livro. Então, você que está com alguma dificuldade de colocar em ação algum plano seu, alguma coisa sua, o livro ele traz o conceito teórico, sempre baseado em estudos. No final do livro tem várias referências bibliográficas que trazem esses estudos. E ele traz a ferramenta. Então você consegue usar as ferramentas que ele traz e já colocar essa aplicação prática na sua vida. Você pode ir lendo e aplicando, que você já vai conseguir ter resultados em relação a isso. Depois, a ação. O que é a ação? Pô, não adianta eu ter o foco, tenho um foco bem estabelecido, sei meu objetivo, conseguir fazer um planejamento. Se você não conseguir agir, colocar aquilo que você planejou em prática, você não vai surgir resultado nenhum, né? Você não vai ter resultado nenhum. Então, esse é o ponto principal do livro. Esse é o próximo ponto, que é a autorresponsabilidade. Mas é você conseguir agir. Porque agir é uma coisa tão simples. É do ponto de vista quando a gente olha de longe. Mas quantas coisas na sua vida hoje que você quer fazer e você não consegue? Que você sabe o que tem que fazer, mas você não aplica. Você sabe que às vezes, poxa, eu preciso estudar X horas por dia para eu passar naquele concurso. Eu preciso assistir tais e tais aulas para eu ficar bom em oratória, por exemplo. Eu preciso ler X livros. Eu preciso comer bem para eu emagrecer, para eu me manter com o corpo saudável. Poxa, e por que você não faz isso? Então, nesse tópico da ação, ele traz os motivos de por que muitas pessoas sabem o que tem que fazer, elas têm o foco, elas têm um planejamento, elas sabem planejar, mas elas não conseguem agir. Então, ele traz o conceito de por que isso acontece e, melhor, além do porquê isso acontece, ele traz o como você colocar em prática essas ações que você definiu que você tem que ser feita. Depois ele traz o conceito da autorresponsabilidade, que são 6 pontos, né? Eu não vou lembrar todos aqui de cor, eu acho, mas primeiro, se for criticar cálice, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão, se for buscar culpados, busque a solução, se for se fazer de vítima, faça de vencedor, se for julgar os outros, julgue a atitude dessa pessoa. E tem o sexto que eu não estou me lembrando aqui nesse momento, mas no livro você vai encontrar lá. Pô, o que você fez com esse conceito da autorresponsabilidade? Eu escrevi, eu colei por bastante tempo, ficou no meu computador, no meu celular, no espelho lá de casa eu colei, eu escrevi esses conceitos da autorresponsabilidade. E como que eles me ajudaram? Principalmente nos momentos em que eu queria criticar alguém, que eu queria reclamar da situação e julgar as coisas, né? Me ajudou bastante porque era um lembrete constante que eu tinha. Então, sempre que eu vinha com aquele instinto de fazer essas ações que não me levavam a lugar nenhum, eu lembrava desse conceito da autorresponsabilidade e segurava minha onda.
Então isso é um trabalho contínuo. Óbvio que hoje eu reclamo e critico e muito menos do que há 6 anos atrás. Né? Esse vídeo eu estou gravando em 2023 e daqui a 6 anos eu vou estar num nível muito melhor do que eu estou hoje, nesse quesito. Então é um trabalho constante que você tem que fazer. Pô, e por que é importante esse conceito da autorresponsabilidade, Matheus? Ele traz todos esses motivos da importância e como que isso vai te ajudar a melhorar a sua vida, qualquer que seja a área de atuação que você quer melhorar, a área da sua vida que você quer melhorar. Eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero melhorar na minha empresa ou no meu trabalho, eu quero melhorar minha saúde, não importa. Então ele vai explicar cada conceito da autorresponsabilidade e por que como que você vai aplicar isso ali e por que isso vai trazer resultados para você, tá bom? Então basicamente esses são os conceitos chaves do livro. Eu simplifiquei, coloquei de uma forma bem simples para o vídeo não ficar muito extenso. Eu tenho uma experiência que aconteceu bem grande comigo, que foi exatamente nessa mesma época, né? Eu falei com vocês lá no princípio que eu estava quebrado financeiramente, né? Eu tinha quebrado de um negócio que eu tinha. E aí naquele momento eu estava descendo uma avenida, uma via de trânsito, estava chovendo bastante e eu derrapei o carro, né? Derrapei e bati o carro naquelas barras de ferro. E aí, naquele momento eu tinha acabado de começar a estudar sobre autorresponsabilidade, sobre esses conceitos. E naquele dia, a minha vontade era de chorar. Por que eu bati o carro? Né? Só contextualizando melhor. Porque eu não tinha trocado os pneus. Eu não tinha grana nem para trocar o pneu do carro. Então eu não troquei o pneu, choveu, né, o pneu sem atrito nenhum, eu bati, derrapei e bati. O carro só foi fazendo assim, não teve o que fazer, eu bati. E aí quebrou a suspensão do carro ali, quebrou roda, quebrou coisa toda. E eu não tinha dinheiro nem para chamar o reboque. Eu não tinha dinheiro para chamar o reboque. Foi uma experiência ruim porque eu estava com a minha esposa naquele momento. Ela não era minha esposa ainda, mas hoje é. E foi bem ruim. Toda vez que a gente passa por esse lugar, eu sei que passa uma lembrança desse momento. E naquele dia, para mim, foi um momento, foi como se fosse uma aprovação para mim. Poxa, eu podia reclamar bastante. Mas eu lembro claramente que eu pensei assim, pô, ainda bem que eu tenho um carro para bater. Ainda bem que eu tenho um carro para bater, ainda bem que eu tenho um carro que eu tenho que consertar. Quantas pessoas por aí queriam ter um carro e não tem? Queriam ter uma bicicleta e não tem? Queria ter uma moto e não tem? E eu tinha um carro. Então mesmo que não estava naquelas condições ideais, estava sem pneu, etc, manutenção, eu tinha um carro. Então, querendo ou não, eu vi por essa situação. Eu podia muito bem reclamar, eu podia muito bem ter xingado, não sei o que, falado qualquer coisa, mas não ia me levar a lugar nenhum. Nenhum. E aí eu liguei para uma pessoa, pedi um dinheiro emprestado para chamar o reboque, deixei o reboque lá direto na oficina, porque eu nem sabia como que eu ia pagar o conserto daquele carro. E eu fui andando de uma distância, sim, quilômetros. Atravessei BR, eu e minha esposa, porque eu não tinha dinheiro naquele momento para pagar o ônibus da oficina até lá em casa. Não tinha dinheiro, literalmente não tinha. E aí eu lembro disso. Foi um dia bem forte assim, mas no fundo eu tinha aquela perseverança que a situação ia mudar. E por incrível que pareça, eu não reclamei nesse dia. E isso foi bem marcante para mim, tanto que já passaram 6 anos e eu tô relatando isso aqui para você. E desde então, a minha vida foi transformando e voltando. Não foi por causa do livro, mas o livro ele me trouxe consciência de várias coisas. Ele abriu caminhos aqui na minha cabeça. Ele abriu portas que eu nem sabia que existiam. E dali eu comecei a me desenvolver cada vez mais pessoalmente. E aí eu cheguei... Hoje minha vida foi completamente transformada em relação àquele momento. Então é isso, tá? Então eu queria contar essa experiência. Tiveram várias outras também, mas essa foi a mais marcante que me veio aqui na cabeça nesse momento.
E qual que é o impacto da aplicação dos conceitos desse livro na sua vida? O impacto é que talvez, assim como foi para mim, também pode ser uma virada de chave para você. Ou pode ser o ponto de partida. Né? Para mim, na verdade, não foi uma virada de chave. Eu falei errado. Foi um ponto de partida da minha mudança. Foi onde eu comecei a minha transformação de vida. Então, eu não sei em que momento da sua vida que você está agora, mas independentemente de qual momento você esteja hoje, eu acredito que esse livro pode te ajudar a ser um ponto de partida para a mudança da sua vida também. E daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você ler e aplicar os conceitos, mesmo que você não aplique tudo, mas que você aplique parte, depois, daí um tempo, lê de novo e aplica mais uma parte, independente, se você aplicar uma coisa só, ou algo que te chamar mais atenção no seu momento atual do livro, eu tenho certeza que já vai gerar alguma transformação na sua vida. E essa transformação, talvez ela vai ser uma bola de neve, vai ser um efeito dominó para gerar outras transformações na sua vida também. Beleza? E é isso aí. Aqui eu vou, né, como eu falei lá no princípio, se você quiser ver o resumo de todos os trechos que chamaram a minha atenção no livro, eu não falei sobre eles especificamente, mas eu vou deixar aqui vou deixar aqui o livro, vou deixar o resumo, perdão, com a página do livro no Kindle, que foi onde eu li a última vez, e vou deixar a posição no Kindle também, ok? Mas eu acho que é bem parecido com o livro físico. Mas alguns trechos ali do resumo eu vou deixar o nome do capítulo, então se você estiver lendo no livro físico, você vai conseguir ler. Vou deixar aqui abaixo também o link para você comprar o livro, caso você não tenha lido. Ou, eu li no livro físico, quero ler no Kindle. Vai ficar aqui o link, aí você fica à vontade para comprar e para ler o livro, beleza? É isso aí. Se você gostou disso, peço que compartilhe com outras pessoas, que se inscreva aqui no canal. Peço que se inscreva aqui no canal e até a próxima. Grande abraço.